Estamos estudando nessa semana um tema muito especial, o fim da morte, e hoje especificamente vamos falar sobre alma, espírito, o estado do ser humano na morte. Esse é um tema que tem uma relação muito grande comigo e com você, com crenças religiosas, e eu já aguardo você participando junto com a gente. É rapidinho e na sequência eu já quero mandar um abraço para você que entra em contato com a gente pelas redes sociais, pelo Instagram e pelo Facebook da Novo Tempo. Manda uma mensagem para a gente. Após o intervalo, eu quero começar mandando um abraço para você aqui no Escola Bíblica. Até já! Estamos começando mais um programa Escola Bíblica e é muito bom ter você junto com a gente aqui participando, se envolvendo de cada tema apresentado aqui na Novo Tempo. E nessa temporada, nessa primeira temporada, juntos, eu e você aqui, nós estamos estudando o livro do Apocalipse. Eu agradeço de coração você que está acompanhando a gente a cada estudo, a cada aula, né? É um formato de aula, a gente tentando ser bem didático para você. Eu espero que de alguma maneira você tenha compreendido e tenha aprendido junto comigo aqui, né? Estamos aprendendo juntos, estamos crescendo juntos na palavra de Deus, que sempre nos traz grandes lições. E como eu falei no começo, eu queria aproveitar e mandar um abraço para quem está acompanhando a gente agora, quem está acompanhando de perto, de longe, pessoas de várias denominações. E é com muito carinho que eu quero aproveitar e mandar um abraço para quem acabou de escrever para a gente aqui. Eu fiz questão de anotar alguns contatos. Acabou de escrever para a gente a Mônica Diniz. Ela diz assim: eu sou batista, sou de São Gonçalo, Rio de Janeiro, assisto sempre a Escola Bíblica, tem me enriquecido bastante, muito espiritualmente. Um abraço, pastor, que Deus te abençoe. Obrigado, então, a Mônica, que é batista, está acompanhando a gente. Pessoas de várias denominações, escreva para a gente também e aproveite, diga de onde você é, de qual é a sua igreja, se você tem alguma religião, qual é a sua crença e como é que você tem se envolvido aí com esses temas que a gente tem apresentado aqui. Um abraço também para o pastor Diego, acabou de escrever para a gente aqui. Ele falou assim: eu já fui bastante criticado pela minha posição com relação ao que eu acredito, e ele é de uma outra denominação, ele não mencionou exatamente qual é a crença dele aqui, mas tem acompanhado a Novo Tempo, tem gostado, tem se envolvido e participado com a gente também. Essas foram as primeiras participações, hein? Tem muita gente se envolvendo com a gente aqui através das redes sociais, através das ligações e, claro, pedindo também um guia de estudos. Você já pediu o seu? Que bom que a maioria das pessoas está entrando em contato com a gente pedindo. E olha, é muito importante a gente estudar, mas a gente tem uma referência também. E a nossa referência bíblica, a nossa sequência aqui de estudos é baseada nesse guia de estudos aqui, Apocalipse, Revelações de Esperança. Toda noite eu vou oferecer para você, tá? De segunda a quinta. Então entre em contato com a gente, aproveita agora que você, quem sabe, está na sua casa aí, não sei onde você está nesse momento, o programa é ao vivo, então manda uma mensagem para a gente se você ainda não pediu. A cada dia a gente recebe dezenas de pessoas dizendo assim: pastor, chegou o meu já chegou, eu vou acompanhar agora, além de acompanhar pela TV, vou fazer minhas anotações aí. Recentemente eu recebi uma mensagem, eu creio que seja hoje ou ontem, sempre a gente está lendo aqui as redes sociais, alguém disse assim: pastor, eu faço todas as anotações aí, né? Algumas coisinhas a gente tem que anotar para a gente relembrar. E é isso, você pode fazer suas anotações tanto aí no guia de estudos, quanto no seu caderno. E se você não viu os programas anteriores, faça o seguinte: você pode entrar no YouTube do Escola Bíblica, faz o seu cadastro ali, registra, segue a gente, sempre que tiver um vídeo novo, a gente vai postar e você vai ficar sabendo. Desde hoje até do início desse guia de estudos, até o início da temporada, todos os vídeos, todas as aulas estão lá, tá bom? E é muito importante você pegar a sequência para a gente entender juntos um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. O tema de hoje é um tema muito forte e é um tema que envolve a vida de muitas pessoas, as crenças, pessoas que viveram, nasceram, cresceram acreditando em alguns ensinos, seja familiares, religiosos, teóricos, não importa. Mas Deus, de alguma maneira, quer trazer algumas lições a mais para nós hoje aqui. Nós vamos orar, vamos falar com Deus, e eu creio que nesse tempo que nós temos, de alguma maneira, Deus
vai conversar conosco aqui. Obrigado, bom Deus, por mais essa noite, por mais esse tema. Obrigado por esses amigos queridos que estão acompanhando nesse momento. Pessoas, cada uma com sua crença religiosa, cada uma com a sua história de vida, que o Senhor nesse momento nos una como filhos teus e nos revele a tua palavra, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Está lembrado que ontem, falando sobre o fim da morte, que é o tema dessa semana, nós mencionamos um pouquinho aqui sobre o inferno, você acompanhou? Nós falamos algumas coisas bem interessantes aqui, eu quero recapitular com você, pelo menos em 1 a 2 minutinhos. Depois a gente vai entrar no tema de hoje, aprendendo um pouco mais sobre esse assunto que é muito importante e relevante para mim e para você. Por que nós estamos falando sobre a morte, sendo que o nosso tema é o Apocalipse? Volto a dizer o seguinte, que esse é um tema fundamental porque ele faz parte de algumas decisões que o povo de Deus tem que tomar. Quem é o povo de Deus? As pessoas que querem fazer a vontade daquele que criou os céus e a terra, eu e você. Nós temos que tomar algumas decisões antes que Jesus volte. Esse foi um dos estudos que a gente fez aqui. E qual é a decisão? Seguir aquilo que ele orientou, seguir a verdade bíblica. Não ensinos humanos, não conceitos abstratos, sociológicos, filosóficos. Então, para isso, eu quero apresentar para você o tema de ontem, em 2 minutos, e a gente vai para o tema de hoje aí. Recapitulando, se você não acompanhou, tá? Ontem nós falamos um pouquinho sobre, na verdade, o inferno, né? A relação disso com a morte também. E nós mencionamos 2 palavras que você pode acompanhar comigo na tela aqui, Hades e Sheol. Hades é uma palavra para inferno no grego, na Bíblia, e Sheol, a palavra inferno no hebraico. Você vê aqui, ambas essas palavras têm um significado de inferno que significa sepultura. Em resumo, eu diria a seguinte questão, toda vez que na Bíblia aparecer a palavra inferno, que muitas pessoas acreditam, ou muitos já acreditavam que é aquele local de fogo e enxofre que vai destruir a todos, inclusive Satanás, a Bíblia, na verdade, quer dizer que inferno é sepultura. Nós estudamos isso ontem, se você quiser ver detalhes, acompanhe o programa de ontem. Uma outra coisa que nós estudamos ontem também foi a seguinte, a parábola de Lucas 16, de 19 a 31. Eu já começo com uma afirmação, né? Essa parábola é uma parábola que aparentemente diz, e aqueles que acreditam na questão do inferno, dizem assim que essa é a base do inferno na Bíblia. Você está vendo ali na tela que Lucas 16 é uma parábola e a segunda importante afirmação que nós temos é que milagres não fazem as pessoas crerem, mas sim as Escrituras. Tire um tempo, leia essa parábola, Lucas 16, 19 a 31. No finalzinho você vai ver que Jesus usou um conceito grego da época, egípcio ou melhor, e ele pegou uma história que muitos helenistas, judeus acreditavam, pegou essa história que ele não acreditava e usou ela como uma base para uma verdade. E a verdade que a gente entende dessa parábola é a verdade que no finalzinho Jesus diz. Jesus diz o seguinte, que todas as pessoas vão aprender acerca de Deus e vão se entregar não quando elas veem milagres, não se um morto vier falar com ela, mas o que convence os corações é a Bíblia, é a palavra de Deus. Essa é a essência dessa parábola. Essa parábola não quer ensinar que existe vida após a morte. Essa parábola não quer dizer que ricos, quando morrerem, vão para o inferno e os pobres vão ser vangloriados, beneficiados. Não é isso. Mas nós vamos agora para o tema de hoje, tá bom? Esse foi o tema de ontem. Nós vamos então e assista no YouTube os detalhes da história de ontem aí. Vamos em frente com a pergunta de número 2 do Guia de Estudos. É o capítulo 8 de Apocalipse e Revelações de Esperança. Nós paramos nessa pergunta ontem. A pergunta é, como é apresentada a criação do homem? É muito importante a gente entender isso, porque a partir da criação é que a gente vai entender a morte. Coloque isso na sua cabeça, tá? A partir do momento que a gente começa a entender como Deus criou o ser humano, é que a gente pode ter alguns degraus para compreender qual é o fim do ser humano. E nós vamos então, 2 pessoas fizeram algumas perguntas para a gente. Antes da gente responder essa pergunta,
eu queria que você acompanhasse na tela comigo duas perguntas que chegaram para a gente e vão ser respondidas no programa de hoje, tá? O Juarez Pereira fez a seguinte pergunta, já está na tela. Quando alguém morre, o que acontece com a alma e o espírito? Nós vamos tentar responder hoje, tá? Segunda pergunta, quem enviou para a gente foi a Andréia. Andréia, eu acho que é Enerst de Sant. Os mortos reconhecem os seus entes queridos e têm lembranças de suas vidas aqui na Terra? A gente vai tentar responder essa pergunta também no estudo de hoje, tá bom? Então vamos à primeira pergunta que eu falei para você, como é apresentada a criação do homem? A resposta está em Gênesis 2, verso 7, diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então a Bíblia começa a dizer o seguinte, que o ser humano, ele foi criado, e Deus, quando criou o ser humano, fez ele como? Alma vivente. Então, ao fundo aqui você vai ver uma imagem de uma alma sendo teoricamente desencarnada. E quando a gente fala que Deus fez uma alma vivente, é isso que Deus fez? Uma alma, uma entidade que sai do ser humano quando ele morre? É isso que Gênesis está dizendo? Vamos entender um pouquinho mais aqui. Na verdade, a Bíblia ela tem uma lição muito importante sobre esse tema. E olha o que nós temos que entender, que eu falei logo no início. Para entendermos a morte, nós temos que entender primeiro a vida. Para entendermos como é o fim das coisas, nós temos que entender como Jesus iniciou a vida do ser humano. E eu vou com você aqui explicando um detalhe muito interessante do texto que nós lemos. A Bíblia diz assim, que Deus pegou o pó da terra, muitos já conhecem esse conceito, outros não. O pó da terra, imagine Adão, feito do pó, transformado em barro, mais o que? O fôlego de vida. Então Deus soprou o fôlego de vida naquele barro, em Adão, e o texto que nós lemos aqui diz que ele foi transformado em alma vivente. A somatória, você está vendo na tela, alma vivente é igual pó da terra, ou seja, o barro, o boneco Adão, mais o fôlego de vida, que é o sopro de Deus, que é o poder da vida. A primeira lição que a gente pode aprender aqui nesse texto bíblico é que alma na Bíblia não é uma entidade que sai do ser humano quando ele morre. Alma na Bíblia é a junção do corpo com o poder da vida que vem de Deus. Hoje nós somos uma alma, nós somos a junção do poder de Deus que dá vida, que nenhum outro ser pode ter o poder da vida. Se você pegar uma planta morta, você não pode ressuscitar um animal, porque nós não temos o fôlego de vida, nós não temos o poder da vida, só Deus tem. E Ele junta esse poder com o barro e transforma então o ser humano em alma vivente. Vou dar um exemplo para você. Veja na tela comigo aqui essa imagem, interessante também. Está vendo a imagem de uma lâmpada? Essa imagem é conhecida de muitos, e essa ilustração também, mas ela traz uma lição para nós. Na sua casa, onde você está, possivelmente você esteja com a luz acesa, tem uma lâmpada acesa aí. Imagine que a lâmpada é o corpo do ser humano. E a energia que sai da tomada é o poder da vida, que é a energia que vai até a lâmpada e acende a luz. Para que haja luz, tem que ter lâmpada e tem que ter energia. Sem uma dessas coisas não existe luz. Para que haja luz, é necessário ter duas coisas. Para que haja uma alma vivente, a vida, é necessário o corpo, que a gente pode comparar como sendo a lâmpada, e a energia, que é o poder de Deus que dá a vida. A partir do momento em que o ser humano morre, a Bíblia diz assim que o poder da vida que Deus deu volta para Deus. Assim como Deus soprou em Adão o pneuma, o fôlego, que é um termo hebraico,
Deus como se fizesse assim, sugasse, pegasse de volta o poder que pertence a Ele. E o ser humano vira apenas o quê? Pó. Nós vamos para um rápido intervalo. Após o intervalo, a gente volta estudando um pouquinho mais o significado do que é a alma na Bíblia, espírito, e qual é a condição do ser humano hoje, depois que ele morre. Ele vai para algum lugar, a alma desencarna, vai para o céu, vai para o inferno. Nós vamos entender um pouquinho mais isso aqui no Escola Bíblica. Convide seus amigos, dá tempo, ainda temos 15 minutinhos para estudarmos esse tema hoje. Aguardo você. De volta no Escola Bíblica, o tema O Fim da Morte, hoje falando um pouquinho mais sobre temas específicos, alma, espírito, o estado do homem na morte. Olha, eu poderia estudar com vocês, a gente estudar junto aqui, algo que é muito comum no meio das pessoas. Eu poderia dizer o seguinte, olha, a alma é algo que desencarna do ser humano, o espírito também, e entrar no rumo da maioria das pessoas. Mas eu acho que eu não seria fiel a mim nem à palavra de Deus. A Bíblia diz algo diferente. Ela fala sobre o estado do homem na morte, ela fala sobre a alma, sobre o espírito. E eu gosto muito da frase de um pensador, um filósofo, matemático também, escritor, C.S. Lewis. Ele foi muito tempo ateu e depois se tornou um apologeta, um defensor do cristianismo. E ele resume a ideia dessa primeira parte desse estudo aqui com essa frase que eu gosto muito. A frase é a seguinte, diz assim, vamos voltar aqui. Alma, não temos uma alma, somos uma alma. Nós não temos uma alma que sai de nós. Nós somos uma alma vivente. Deus nos fez assim. Nós somos a junção do poder de Deus e do barro. Eu quero aproveitar e mandar um abraço aqui muito especial para o Albino Novinsky e Anita Novinsky de Curitiba. Acabei de receber essa mensagem aqui. Também um abraço muito especial para Beatriz de Piedade, Caratinga, Minas Gerais. E também para o missionário Denis da Assembleia de Deus, Trizidela, no Vale do Maranhão. Estão acompanhando a gente aqui também. Vamos em frente, o tempo é curto. Se alma quer dizer a junção do fôlego de Deus, do poder de Deus com o barro, o que é espírito? Né? A Bíblia diz assim que o espírito volta para Deus que o deu. A palavra espírito na Bíblia quer dizer poder da vida. A palavra, eu já mencionei aqui, pneuma, né? Quando a gente tem pneumonia, o problema é aonde? No pulmão. Quando a gente enche o pneu, ele está cheio de ar. O pulmão está cheio do quê? De ar. A palavra pneuma quer dizer ar, fôlego. O que isso tem a ver com o assunto de hoje? Quer dizer o seguinte, que o termo espírito, que no original é pneuma, ele significa sopro, ar. O sopro de Deus, que criou o ser humano, esse mesmo sopro, ele volta para Deus, esse mesmo poder. Não é um fantasminha, não é uma alma desencarnada, não é um espírito vagando por aí, é simplesmente o Deus Criador que retém o poder de criar com ele novamente. Vamos em frente aqui. Platão. Platão é o responsável por essa ideia de que existe um corpo mau e uma alma boa. E Agostinho foi quem colocou, séculos depois, esse conceito no meio do cristianismo. Tente abrir a sua mente agora e tire todos os conceitos que você tem de alma e espírito. E vamos para o conceito bíblico, porque esse conceito que muitas vezes nós temos é um conceito de Platão, de que existe uma alma e um corpo separados. Não, a Bíblia diz assim que nós somos um todo, nós somos uma junção, e quando acabou, acaba tudo. Vamos em frente aqui. A pergunta de número 3. Qual é a condição humana segundo a Bíblia? E a Bíblia é bem direta para mim e para você. Nós encontramos um texto aqui dizendo qual é a minha condição e a sua, no sentido da morte. Ezequiel 18:4 diz assim, eis que todas as almas são minhas, como é a alma de meu pai, nós não vamos abordar esse ponto aí, mas olha o finalzinho. Assim também a alma do filho é minha, e a alma que pecar, essa morrerá. Vamos tentar entender esse texto. A alma que pecar vai morrer. Se a alma, como muitos pensam,
é algo que desencarna do ser humano e não morre, por que a Bíblia está dizendo que a alma que pecar vai morrer? Porque na Bíblia, alma é pessoa, é ser humano. Alma não é, eu vou voltar a dizer mais uma vez, nenhuma entidade. Esse é o conceito bíblico para a alma. Tessalonicenses 5:23, que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. 3 palavras aqui, você pode dizer, pastor, agora não tem escapatória. Alma, espírito e corpo. Por que aparecem essas 3 palavras? No hebraico, existem mais ou menos 7.000 palavras no vocabulário. No português aqui do Brasil, mais ou menos 100.000 palavras. E quanto menos palavras existe no vocabulário de um país, mais a gente usa alguma palavra para dar mais sentidos diferentes. Por exemplo, no Brasil nós temos 100.000 palavras mais ou menos, mas nós pegamos algumas palavras e usamos elas em sentidos diferentes. Existe um exemplo que é muito comum, muito mencionado, que é a manga, né? A manga pode ser manga de blusa, camiseta, camisa e pode ser uma manga fruta. A mangueira pode ser um pé de manga ou pode ser uma mangueira que você vai jogar água no seu quintal. Existem palavras que têm mais de um significado. Alma, espírito na Bíblia e corpo tem mais de um significado no original. E eu quero trazer para você entender uma coisinha aqui comigo. Espírito pode significar o poder da vida, mas pode significar mente e razão. Alma pode significar o ser humano completo, como eu falei aqui, mas pode significar também emoções e sentimentos. Está lembrado que certa vez Davi disse assim, a minha alma está profundamente triste? Em vários salmos Davi diz isso. É porque os sentimentos dele estão tristes, as emoções. Corpo, soma, significa corpo humano. Quando nós encontramos alguns textos aqui, como esse texto anterior que eu quero mostrar para você, que nós já lemos, espírito, alma e corpo, Deus está dizendo o seguinte, nesse texto especificamente, que eu quero que você como um todo, a sua mente, a sua razão, o seu coração, os seus sentimentos se entreguem a mim. Ao mesmo tempo que alma e espírito têm um sentido de corpo e poder de dar a vida, alma e espírito têm um sentido também de razão e emoção. Vamos a Hebreus, aprender um pouquinho mais aqui. Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Eu paro por aí. A palavra de Deus ela é tão profunda, e no sentido aqui, alma e espírito, não quer dizer alma vagando, nem espírito. Está dizendo o seguinte, que a palavra de Deus ela entra no nosso coração, ela penetra a razão, a emoção. A palavra de Deus ela transforma, como tem feito com muitas pessoas. Esse é o ensino da palavra de Deus. Nós vamos agora para a pergunta de número 4. E essa pergunta é importante. Para mim, esse é um assunto dos mais claros da Bíblia. Por mais que você, às vezes, questione, por mais que eu questione, as pessoas questionem, mas é muito claro. Olha a pergunta. O que os mortos sabem sobre si e sobre os que vivem? Olha a resposta bíblica. Os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. A Bíblia é clara em dizer. E vamos estudar os textos mais difíceis à luz dos mais fáceis. Os mortos não sabem de nada. Próximo texto. Assim como a nuvem se desfaz e passa, assim aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir. O que esse texto diz? Que a pessoa que morre e vai até a sepultura, ela nunca mais volta na casa de ninguém. Ela nunca mais visita ninguém. E a gente pode dizer amanhã para você, quem é que visita se a pessoa que morreu não visita? Mais um texto.
Tudo quanto tiver a mão para fazer, faze conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. No túmulo não existe conhecimento. E o último texto que eu quero apresentar para você. Salmo 115, 17. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Quando a pessoa morre, ela não vai para o céu louvar a Deus. A morte é o fim de tudo. Quero deixar um desafio para você. Segue em frente comigo, esse é o texto. Acreditar que os mortos não sabem de nada e não se comunicam com os vivos. Eles descansam na sepultura. Nosso tempo passou rapidamente aqui. Amanhã nós vamos estudar um pouquinho mais sobre isso. Se você tiver uma dúvida, apresente para a gente nas redes sociais, no nosso Instagram, no nosso Facebook, e que Deus te ajude a compreender isso. Vou ler novamente. Acredite que os mortos não sabem de nada. Essa é a mensagem da palavra de Deus para mim e para você. Vamos orar. Obrigado, bom Deus, pelo programa de hoje. Obrigado por teus ensinos, porque a tua palavra é clara. Nos ajude a vivermos a tua vontade para nós. Em nome de Jesus oramos. Amém.